Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Thanos Ferri de Andrade. Nós estamos hoje começando a nossa aula sobre tradições orais e a valorização da memória. Tradição oral, ou conhecimento oral, é a cultura material de tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidos em discurso ou canção e podem tomar a forma, ou por exemplo, de contos, de provérbios, de baladas, de canções ou de cânticos. Essas são as formas que as mensagens são transmitidas. Então eu posso transmitir uma mensagem sempre oralmente, através de uma música. Eu faço uma música e dou o meu recado através de um conto que eu escrevo, onde eu deixo ali gravado para a eternidade a história daquele assunto, Dessa forma, é possível que uma sociedade possa transmitir a história oral, a literatura oral e outros saberes entre gerações sem um sistema de escrita. Nem sempre eu preciso escrever. Basta a oralidade para eu deixar todo o recado que eu preciso, Então, eu conto, Eu conto uma história oralmente, eu crio uma história transmitindo o que eu preciso falar. Eu faço uma música transmitindo o que eu preciso falar. Bom, a importância da oralidade nas sociedades africanas. Vamos ver um pouquinho sobre isso? O conhecimento transmitido dos mais velhos para os mais novos teve e continua tendo grande importância nas sociedades africanas, que são situadas ao sul do deserto do Saara. Então, gente, essa transmissão de conhecimento, ela sempre teve o seu valor, ela sempre teve a sua importância, sempre, porque é muito importante. Se a gente não contar as histórias, se a gente não transmitir de pai para filho, aquilo morre, Fica no esquecimento. Nessas sociedades africanas, a palavra tem um valor sagrado. Falar é um dom. E não se pode usar a palavra sem antes pensar, sem saber se vai magoar ou causar discórdia. A gente nunca pode esquecer que a palavra, ela tem o poder de construir, mas ela também tem o poder de destruir. Uma palavra mal falada acaba com uma amizade, Destrói uma pessoa. Uma pessoa que está ali esperançosa, começando um trabalho, toda animada, você chega e dá uma palavra negativa, mostrando que aquilo pode dar errado, você tira todo o entusiasmo da pessoa. E o mesmo também acontece ao contrário. Imagina que você conhece alguém que está ali à beira do suicídio, depressiva, triste, e você fala para aquela pessoa palavras boas. Vai se reanimar, com certeza. Por isso a palavra tem esses dois poderes. Nessas sociedades africanas, existiam e existem os chamados griots, que são pessoas responsáveis por guardar e transmitir a história, a música, a poesia de um povo. Então, os griots nas sociedades africanas, eles são como os idosos, os mais velhos da nossa sociedade, que transmitem aquele conhecimento de uma pessoa para outra. Bom, haviam os griots contadores de história, que conservavam as histórias dos reis, de seus reinos. Haviam também os griots músicos, que cantavam, tocavam, conservavam canções importantes para um povo. Havia ainda as mulheres griots, que tinham a mesma função dos homens griots. Tá vendo? Então a história, ela sempre foi passada de pai para filho, através de várias maneiras. Vamos falar um pouquinho de memória? A memória pode ser entendida popularmente como a capacidade que o ser humano tem de conservar, de relembrar experiências e informações relacionadas ao passado. Parte do processo de interação de cada pessoa com o meio. Tudo que a gente viveu, tudo que aconteceu na nossa vida, fica aqui, na nossa memória. Tudo que a gente ouve, que a gente aprende na escola, com os mais velhos, com os nossos amiguinhos, com as coisas que a gente vai vivendo, fica tudo na memória. A partir do século XX, o conceito de memória passou a ser definido como um fenômeno social, na medida em que relações entre os indivíduos são estabelecidas
pelas formas em que os mesmos interagem entre si, através dos aspectos socioculturais. Então, essas relações, elas vão ficar ali guardadas na memória de cada pessoa, não é? Tudo que a gente vive fica guardado na nossa memória. Tudo que a gente passa fica ali guardadinho, né? Então, são vários aspectos que fazem a gente guardar essas coisas. Familiar, profissional, político, religioso e muitos outros. Tais elementos são fundamentais na construção das memórias, consequentemente, na história desses indivíduos. Então, é muito importante a gente saber que os mais velhos, eles têm muito a nos passar. Essas tradições orais, né? Elas são importantíssimas. É através dela que a gente vai perpetuar a nossa história, a história da comunidade que a gente vive, a história das coisas que estão passando. Esse momento terrível que a gente está vivendo agora, né? Da pandemia, da Covid-19, isso vai entrar para a história. Os próximos livros de histórias, né? Com certeza vão trazer isso aí. E quem vai transmitir isso? Vocês. Vocês que futuramente, né, daqui a muitos anos, serão os idosos, né? Serão os mais velhos, é que vão contar a gente, contar para os seus filhos, para os seus netos, através da oralidade, através de tudo que ficou guardado na sua memória, é que você vai contar o que você viveu, né? Essa experiência terrível que a gente está vivendo, dessa doença, da gente ter que ficar isolado em casa, passar um ano inteiro sem ir na escola, estudando pelo celular, pelo computador. É uma experiência que a gente jamais imaginou viver, mas que está aí, nós estamos sobrevivendo a ela. Aos trancos e barrancos, estamos sobrevivendo a ela, aprendendo a nos, como eu vou dizer, aprendendo a conviver melhor com as pessoas dentro de casa. Estamos passando mais tempo com os nossos familiares, né? Isso causa conflitos, né? Aí vem o poder das palavras que a gente viu na aula de hoje, né? Então esse conflito, essa convivência excessiva dentro de casa, durante essa convivência, essas palavras têm um poder, Nossa Senhora, né? Se a gente perde a paciência e fala alguma coisa que não deve, na hora errada, a gente pode causar uma discórdia terrível. E o contrário também, né? De repente alguém está ali deprimido, de estar tendo que ficar dentro de casa, que não está aguentando mais ficar sem sair, sem exercitar, sem passear, sem fazer o que tem que fazer. Uma palavra amiga, uma palavra positiva, pode elevar a autoestima da pessoa e fazer com que a pessoa se reanime novamente. Então, o poder da oralidade, ele é incrível, tá? Agora vocês vão ler a apostila de vocês, responder as atividades que vocês têm aí sobre isso e lembrem-se, cuidado com as palavras. Elas têm o poder de construir, mas elas têm o poder de destruir, tá? Fica a dica, hein, pessoal? Tchauzinho, até a próxima aula. Em tempo, eu quero lembrar vocês também que hoje é dia da avaliação de língua portuguesa. Façam com muita atenção, leiam o texto mais de uma vez, leia sempre o texto mais de uma vez, para que você saiba responder as questões, né, com facilidade, com segurança, e boa prova a todos vocês, tá bom?